isso de uma maneira mais rápida, assim, ó, em processo prático. Pronto. Exemplo, tá certo? Eu primeiro vou calcular o MMC dos denominadores, tá certo? Para deixar as frações com o mesmo denominador. Então, por exemplo, quem foram as frações? Foi 2 terços e 1 meio. Qual é a primeira coisa que eu faço para deixar as frações com o mesmo denominador? Eu vou calcular o MMC dos denominadores, que são 3 e 2. Quem é o MMC? É o mínimo múltiplo comum. É tanto que o MMC de um número, os múltiplos de um número, eles são infinitos. Os divisores não, são finitos. Por isso que você calcula o máximo divisor, porque existe um divisor que chega ao máximo, tanto para um como para o outro, comum. E o mínimo, porque não existe o máximo múltiplo de um, não existe o máximo múltiplo de um número, não existe. Então existe o menor múltiplo de um número. Então, um mínimo múltiplo comum é um múltiplo que seja comum aos dois números, ou aos 3 ou aos 4. Por isso que você calcula o mínimo múltiplo comum, porque não existe um máximo. Tá certo? Então, vamos aqui calcular o MMC de 3 e 2. E aqui nós vamos usar esse algoritmo. Por que isso aqui é chamado de algoritmo? Porque é uma receita para você calcular, é um método para você calcular. É chamado de algoritmo. Agora, esse algoritmo eu não sei de quem é, tá certo? Então, vamos lá. Aí, por 2, aí dá 1 e dá 3. Por 2 não dá, vai por 3. Por 3 dá 1 e dá 1. Aí, agora você vai, pega esses dois números aqui e multiplica. 2 vezes 3 vai dar igual o quê? A 6. Então, quem é o MMC desses dois números? É 6. Tá certo? Aí agora você vai pegar assim, ó, 6 e 6. Agora presta atenção. O que é que você vai fazer? Você vai pegar 6 e dividir por 3. E multiplicar pelo numerador. Aí vem aquela questão. Por que é que você divide o MMC pelo denominador e multiplica pelo numerador? É porque é justamente você encontrando o número que deve multiplicar a fração para tornar ela equivalente. Eu passei minha vida todinha atrás de saber disso quando eu estudava aí. Entendeu? Eu passei a saber disso depois de professor, pesquisando. Legal, estudando a fundo. Então é justamente aí por isso que você pega o 6. 6 para dividir por 3 dá 2. 2 vezes 2, 4. Então, quando você divide, é justamente você tentando encontrar esse 2 aqui, que você multiplicou a fração para ela se tornar uma fração, ou seja, equivalente, né, à primeira. Então, por isso que você divide pelo numerador, pelo denominador e multiplica pelo numerador. E quando você divide, você está atrás de descobrir o número. Então, 6 dividido por 3 dá 2. Então, o número que foi multiplicado foi 2. Então, tanto eu multipliquei o 2 como o 3. Então, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6. Olha. Tá certo? Aí, vamos lá. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1, 3. Aí, tornei as frações com o mesmo denominador. Aí, conclusão. Hoje você está sabendo por que é que eu divido o MMC pelo o denominador e multiplico pelo numerador. É bom a gente saber o porém da matemática, tá certo? Por quê? Esse porquê, tá certo? Esse porquê na matemática é importante. Por quê, professor? Tá certo? Por quê? Legal? O porquê é muito importante. Aí, lá vai, ó. Eu fiz aqui para você ver, né? Dividir, lembre-se, ó. 6 para dividir por 3 dá 2. 2 vezes 2, 4. 6 para dividir por 3, aliás, por 2 dá 3, 3 vezes 1, 3. Então, as frações têm o mesmo denominador. Conclusão, esses pedacinhos 4 e 3, ou seja, 4 pedacinhos e os 3 pedacinhos têm o mesmo tamanho. Tá certo? Ou seja, esses pedacinhos têm o mesmo tamanho.
Aí, quando você for para a soma de fração e subtração de fração, você vai entender isso mais a fundo. Legal? Pronto. Então, redução de frações ao mesmo denominador. Aí, agora, nós vamos aqui para essa próxima coluna aqui. Tá certo? Para a gente fechar o slide. Tá certo? E voltar em outra oportunidade. Tá bom? Então, vamos lá. Então, lembre de redução de frações ao mesmo denominador. O processo mais rápido é esse de calcular o MMC. Usa aquele algoritmo de você colocar os números, né? 3 e 2, passa o traço por 2 e assim vai, tá certo? Que é o mais prático. Existem outros métodos, existem, mas esse é o mais ideal. Então vamos lá. Fração decimal para decimal. Então, como transformar uma fração decimal para um decimal? Ou seja, você tem uma fração decimal e vai transformar para um número decimal. Como fazer isso? Então vamos lá. Para transformar uma fração decimal em um número decimal, basta dar ao número decimal tantas casas decimal quantas forem os zeros do denominador. Pronto, é prático isso. Tá certo? Então, por exemplo, você tem 8 sobre 10. Então, você vai voltar. Você não tinha um número decimal para transformar em fração decimal, agora você vai voltar. Então, por exemplo, você tem 8 décimos. Então, presta atenção. Quantos zeros tem? Tem 1. Então, se tem um zero, é o número depois da vírgula. Então, o número depois da vírgula vai ser 0,8. Você vai pegar esse 8 e vai empurrar para trás. Vai empurrar ele para a casa decimal. Então, vai ser 0,8. Porque você não vai escrever 8,0. Porque o zero à esquerda do número não vai adiantar de nada. Tá certo? Então, como é que você vai ter? Você vai ter 0,8, ou seja, uma casa decimal. Tá certo? Eu estou até lembrando aqui. Vamos lá. Você tem 5 sobre 100. 5 sobre 100, 2 zeros. Então, 2 números depois da vírgula. Então, o que é que você vai fazer? Você vai empurrar esse 5 para trás. Então, empurrando esse 5 para trás, vai ficar 0,05. Então, 2 números depois da vírgula. Tá certo? Então, você vai ter, ó, 0,05. 2 casas decimais. Lembre que você vai empurrando o número para trás. Ou se você não for empurrando o número para trás, é como que a vírgula estivesse aqui. Tá certo? E você vai andar com a vírgula para frente. Então, se a vírgula está aqui, você vai andar com ela para frente. Se você vai andar uma casa, quando você andar, dá 0,8. Se andar 2 casas, dá 0,08. Se andar 3 casas, dá 0,08. E assim vai. Legal, pessoal? Agora vamos ao próximo. O próximo, 785 dividido por 1000. 785 milésimos. 3 zeros depois da vírgula. Aí você empurra o 785 para trás. Então, se a vírgula está aqui, então 3 zeros, 3 casas depois da vírgula, 1, 2, 3. Então, como é que vai ficar? Vai ficar 0,785. Então, vai ficar assim. Tá certo? Aí agora, ó, você manda a brasa e dá 0,785. Pronto, só isso. Tá certo? Não é difícil. É fácil. Legal? Então, o último exemplo aqui, só para a gente ver. Então, por exemplo, você tem 4, 8, 6, 9 sobre 1000. 1000, 3 casas depois da vírgula. Então, tá na cara que vai ficar o quê? 4,869. Se tivesse mais um zero, você empurrava o 4 para a parte decimal. E se quiser menos dificuldade, lembre que a vírgula está aqui. Se você está dividindo, o número vai diminuir. Então, a vírgula vai andar para a esquerda. Então, uma casa, 2 casas, 3 casas. Então, 4,869. Tá bom, pessoal? Pronto. Então, aqui termina essa parte. Na próxima parte, tá certo? Ou seja, na próxima semana, nós voltaremos para outra parte. Tá bom, pessoal? Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima oportunidade. Tchau, pessoal.